Olá, queridos, meu nome é Marcílio. E meu nome é Samuel. Somos do canal Amamos Pregar. Queridos, estivemos aí alguns dias sem gravar vídeo, todo final de mês, prova de faculdade e dessa vez o problema metafísico, coisa complexa, hein? Mas graças a Deus, Deus me deu vitória, né? Meus irmãos, já há cerca de 10 dias eu tenho orado e feito um estudo a respeito de um assunto que eu acredito que será de bênção aí para vocês, tá? Como é algo que, devido a pesquisas, ficou assim bastante comprido, nós talvez vamos estar aí cortando em 2 ou 3 ou mais vezes. Eu vou ver depois como é que a gente vai fazer, mas eu acredito que vai ser de bênção para a tua vida, tá? Estamos aqui nesse domingo, né, dia 3 de maio, e nós queremos neste momento fazer uma oração para você, para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, antes de ministrarmos aqui a palavra, e desde já desejar para você e para a sua família uma quarentena de vitória, de milagre, de bênção, né, Samuel? Sim. Nós queremos que em breve tudo isso vai passar e nós vamos poder sair com valiosas lições de tudo que nós temos visto, ouvido, e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos orar para ministrarmos a palavra. O irmão Samuel, o cooperador Samuel, vai estar orando por você neste momento e por nós, e para que Deus abra o nosso entendimento para a palavra. Amém? Amém, queridos. A paz do Senhor. Então vamos orar. Você que puder, feche os teus olhos, abaixa a tua cabeça e vamos estar orando nessa noite, porque a oração do justo pode muito aos seus efeitos. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu Deus, estamos aqui, meu Pai, diante da Tua presença mais uma vez, ó Pai. Meu Deus, eu quero pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, ó Pai. Mas fala agora conosco, Senhor, como o Senhor tem falado poderosamente, ó Pai. Meu Deus, alcança vidas, ó Pai, aí na casa dos teus servos, e que essa palavra seja uma palavra de fortalecimento, de renovo, de cura e milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe o nosso irmão Samuel. Queridos, nós vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o único livro biográfico do Novo Testamento, né? Atos capítulo 1, versículo 1 até o 11, para que nós possamos entender, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Queridos, guardem isso. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusividade ou exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu de seus olhos.
E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de novo como o viste subir. Graças a Deus. Maravilha. Queridos, então aqui nós temos uma palavra da parte de Deus para os irmãos, especialmente aqui em Atos capítulo 1, versículo 3, que diz: E este, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, o tema da mensagem que eu tenho estudado já há alguns dias é: como sairei desta quarentena? Como sairei desta quarentena? Primeiro é necessário nós pensarmos da seguinte forma: nós não fomos alertados, e não fomos mesmo, né? O vírus se manifestou 1º de dezembro de 2019 na China, era por volta ainda de final de janeiro, comecinho de fevereiro, que se tem notícias sobre este vírus aqui, e ainda para acabar de complicar o negócio, algumas pessoas, para poder estar permitindo que a festa, o carnaval, né, conhecido como Festa da Carne, acontecesse, ainda amenizou através das grandes mídias, que eram vírus que não se propagaria, ou que não teria força suficiente, somente espirros e tal. E nessa daí acabou acontecendo de fato esse Covid-19 se tornar aí, passamos de um surto, passamos de uma epidemia e se tornando uma pandemia. A partir do dia 11 de março, a OMS classificou o vírus Covid-19 como uma pandemia. E nós não fomos alertados sobre isso, como que alguém dissesse: olha, daqui 60 dias, 90 dias virá um vírus. Então nós não fomos alertados com como a gente iria entrar, e nós estamos agora, né? Alguns acham que está no meio, outros acham que está no final. Mas o bem da verdade, queridos, é que nós estamos ainda no vírus, nós estamos ainda envolvidos nessa quarentena, em todas as coisas que têm acontecido. E a minha palavra para vocês hoje, refletindo a palavra de Deus, é como sairemos dessa quarentena. Como é que você está agora? E como é que você pretende sair, passar por essa quarentena? Você pode estar passando por várias situações neste momento. E isso vai definir como você vai passar, você vai sair dessa quarentena. Eu quero desde já dizer a vocês que depois da quarentena tem vida, depois da quarentena tem Deus, tem Jesus, tem o Espírito Santo, a palavra continua existindo, os cultos voltarão nas suas normalidades, ok? E nós vamos passar por essa quarentena. E a maneira com que nós passarmos por ela, que saímos dela, é que vai determinar muitas coisas em nossa vida, tá? Então vamos lá, como sairei dessa quarentena? Primeiro, o que significa quarentena, ok? Então, quarentena tem pelo menos 3 significados aí. Primeiro, período de tempo que alguém tira para se tratar de uma doença, podendo ser dias, semana, meses ou anos. Então, uma quarentena, a princípio, fala sobre um espaço de tempo, podendo ser aí dias, semana, meses ou anos, que a pessoa ela retira para se tratar
de uma enfermidade, ok? Segundo, um professor da faculdade lá de Oxford, ele diz que em 1300, os navios que chegavam nos portos da Europa, devido à peste negra, eles precisavam ficar atracados 40 dias, paralisados nos portos, para depois entrar para a cidade. Eles achavam que dentro desse espaço, dessa quarentena, e aí começa a se falar de 40 dias como quarentena, as pessoas ali infectadas ou teriam falecido ou teriam já se curado e o vírus teria morrido 40 dias ali sem passar para ninguém, para ganhar novos anticorpos e resistir ou sofrer mutações no caso. Então eles acreditam, um dos professores ali acredita isso, que fala sobre um tempo que os navios, na época da peste negra, ou peste bubônica, 1333, os navios ficaram ali atacados, tá certo? Segunda questão aqui de quarentena, vem dos 40 dias que Jesus foi tentado no deserto. Também há alguns grupos que defendem que quarentena, vem aí dos 40 dias que em Mateus capítulo 4, Jesus teria sido tentado, como foi no deserto, foi tentado no corpo, na alma e no espírito, e graças a Deus venceu. E a quarentena, os 40 dias, começa a quarentena a ser chamada de 40 dias também a partir desse pensamento aí, tá certo? Uma curiosidade, existe 146 vezes o número 40 na Bíblia, seja quarentenas de dias, quarentenas de anos, ou repetições do número 40, são 146 vezes que existe esse número 40, tá? Um outro detalhe que também é necessário explicar aí aos amados irmãos, pregadores e pregadoras, é o seguinte: há uma diferença, né? Tirando dúvidas, né? Primeiro, o que é um surto? Surto é quando aumenta muito uma doença em uma região específica. Então, um surto é quando já se tem ali uma doença instaurada ali, arraizada em algum determinado lugar, e essa doença de um ano para outro ela cresce muito. Então, olha, houve um surto daquela doença, houve um aumento daquela doença, podendo ser qualquer tipo de enfermidade aí, como é conhecido em países de terceiro mundo, malária ou febre amarela, outra questão, tá? O que é epidemia? Epidemia é quando uma doença passa de um bairro para uma cidade, de uma cidade para um estado, de um estado para um país. Então, um surto deixa de ser surto e se torna epidemia quando sai da região e vai agora para outras cidades, alguns outros estados e de repente chega até em vários estados de um país. Então isso é epidemia, tá? Finalmente nós temos a pandemia. O que significa pandemia, tá? A princípio, do grego, a palavra pandemia, pan significaria algo como todo ou todos, e demia, de demis, vem de povo ou povos. Então, pandemia seria mais ou menos o seguinte: algo que pegou todo o povo, algo que chegou em todos os lugares. Então, a pandemia seria isso. O que é uma doença para se tornar pandemia? O que acontece? É quando uma doença se espalha pelo mundo, tá? Então, em 11 de março de 2020, a Covid-19 se tornou uma pandemia, ok? Então, 11 de março de 2020, a Covid-19 se tornou uma pandemia, algo que já estava em vários países do mundo, ok? Para pensar, amados, assim como furacões, terremotos e guerras e tsunamis, muitas epidemias arrasaram o mundo, né? Então nós temos aí
dados e documentos sobre tsunamis, sobre terremotos, maremotos, furacões em erupção e outras coisas ou até mesmo a guerra, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e arrasaram muitos lugares. Também da mesma forma, pessoal, houve muitas pandemias no mundo que destruiu também lugares, que arrasaram com lugares. E eu fiz aqui uma pesquisa para falar sobre algumas dessas pandemias, ok? Então, conheçam as grandes epidemias mundiais na história. Então, primeiro teria sido a peste negra, tá? Para você ter uma ideia, que ano que aconteceu? 1333 a 1351 depois de Cristo, né? Na nossa era, né? Quantos mortos morreu? Alguns falam de 50 milhões, outros falam de 75 milhões. Eu já vi documentários falando de 100 milhões de mortos. Para você ter uma ideia, eles dizem que a população naquela época tinha 450 milhões de pessoas no mundo, que no final tinha 350 milhões. Então, 100 milhões de pessoas teriam desaparecido, tá? Da onde surgiu? O local da Europa e da Ásia, tá certo? A infecção por pulgas de rato, picadas de pulgas de rato. Mortandade, para vocês terem uma ideia, a peste negra, ela matava 60% dos seus infectados. De maneira prática, se 10 pessoas pegassem na família peste negra, 6 pessoas morriam, 4 ficavam vivas. Então, de fato, a peste negra foi algo assolador no século XIV, tá? Segunda pandemia, a cólera, né? A cólera, ela é muito antiga, né? Mas existe um caso de um grande surto em 1817 e foi até 1824 da nossa era, depois de Cristo, né? E eles não sabem quantas pessoas morreram, então eles colocam assim, centenas de milhares de mortos, tá? Local, ela não se sabe de onde surgiu, mas ela se espalhou em vários países do mundo, tá? A infecção vem por água e alimentos contaminados, sobretudo de países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, países ainda que não têm aí a sua higienização ou até mesmo o saneamento básico, né? Quantas pessoas que nós conhecíamos e ainda conhecemos que defecam aqui e 5, 6 metros é onde cai os seus excrementos, ali perto, dali perto se tira água para beber. Então, hoje o Brasil ainda melhorou em alguns lugares significativamente, mas há muitos lugares ainda que precisa urgentemente que o poder público dê uma olhadinha nessa questão de saneamento básico, né? Então, a cólera, ela vem de água e alimento contaminado. A mortandade, a vacina disponível é de baixa eficácia, só imuniza 50% no infectado. Entenda, uma pessoa, ela tem cólera, ela toma uma vacina, mas ela está se imunizando 50% daquela doença. Os outros 50% ela não está imunizada. Então, não há ainda uma vacina eficaz para a cólera, ok? Uma outra grande pandemia também foi a famosa tuberculose, né? Pessoal, quem não lembra daquela época em que só de alguém tossir perto de alguém, lá para os anos de 1940, 50, até mesmo 60, 70 ali, 70, 80 ali, 85, porque tem alguns casos que meus pais comentaram com a gente, de pessoas tossir, esse camarada tá com uma tosse seca, o camarada é tuberculoso, né? Até usava uma expressão um pouco mais áspera sobre isso daí. E a tuberculose, a tuberculose, ela no ano de 1850 a 1950, em 100 anos,
ela matou 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas morreram por tuberculose, tá? Ó, local. Sinais das doenças foi encontrado em esqueletos de 7.000 anos atrás. É brincadeira uma coisa dessa? Então aí os arqueólogos, geólogos, pesquisadores descobriram alguns esqueletos e foram fazer algumas análises neles ali, algumas análises experimental e que a ciência faz, e descobriu que muitos desses esqueletos tinha tido tuberculose ou tinha morrido por causa da tuberculose. Então, 7.000 anos atrás. Claro que a gente fica sempre nessa questão desses números nesse sentido, como a Terra, 14 bilhões de anos, 20 bilhões de anos e tal, né? Claro que a gente fica assim, mas dá para entender que, no mínimo, muito antigo a tuberculose, né? Então, sendo ela uma das doenças mais antigas do mundo, então você tem a lepra, você tem a tuberculose, né? Você tem, daqui a pouco nós vamos falar aí sobre a varíola, que também doenças milenares, ok? Então, a tuberculose, né? 1 bilhão de pessoas mortas em 100 anos, né? Infecção. A infecção vem pelo um vírus, né? Pelo um tal de bacilo de Koch, né? Transmissão por via respiratória. Então, gotículas de saliva ou tosse, espirro, fazia com que alguém que tinha tuberculose passasse para outro, e o Brasil sofreu muito, houve muitas pessoas que também morreram no Brasil com tuberculose, né? Havia pessoas que não chegavam perto, não lavavam roupa, não comiam junto, prato separado, colher separado, não era brincadeira não, tá certo? Ó, a mortandade. Hoje em dia o paciente fica curado em até 6 meses com tratamento forte de antibiótico. Então, segundo aí a fonte de pesquisa minha, o tuberculoso ou a pessoa que tem a tuberculose, né? Vamos dizer assim, ele fica curado em até 6 meses de tratamento. Uma outra grande pandemia no mundo, a varíola. O ano é 1896 até 1896 a 1980. Quantas pessoas morreram até que se sabe pela varíola? Cerca de 300 milhões de pessoas no mundo morreram de varíola. Brincadeira? Então, para você ter uma base de forma prática, o Brasil tem 210 milhões de brasileiros, 300 milhões, quase um Brasil e meio ali morreu de varíola, né? Local, essa doença atormenta a humanidade desde 3.000 anos atrás. Então a varíola também é doença milenar, é uma epidemia milenar, junto com a tuberculose e com outras, tá? Para vocês terem ideia, uma curiosidade, ó. Segundo alguns, Ramsés II, a Rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís XV da França, tiveram varíola. Já pensou, Samuel? Ramsés II teve varíola, não é brincadeira não, né? Então, a infecção é por um tipo de um vírus aí, né? Bem estranho o nome, né? O ortopovírus, Valerieu, ortopovírus Valerieu. Então, ó, nome estranho aqui. Então, vem a infecção através desse vírus aí, e passava de pessoa para pessoa por via respiratória também. É a questão da gotículas da saliva e também do espirro, tá bom? Mortandade. Ela foi erradicada no planeta desde 1980, após campanha em massa pelo mundo. Então, por volta do ano 1980, se fez uma grande campanha mundial e se erradicou aí a varíola, tá certo? Outra também aí, pessoal, é a gripe espanhola. Gripe espanhola, tá? A gripe espanhola também, muito terrível. Ela se deu no ano de 1918
e em apenas um ano, olha que coisa interessante, matou cerca de 20 milhões de pessoas, tá? Local, não se sabe até hoje, o que se sabe é que a gripe embarcou junto com a Primeira Guerra Mundial. Então, por soldados de muitos países estarem em outros países, foram ali, levaram de um lugar para outro essa gripe espanhola aí, e ela matou 20 milhões de pessoas, mais ou menos, aproximadamente, em um ano, tá? A infecção propaga-se pelo ar, por meio de gotículas de saliva e espirros também, tá? A mortandade. O vírus está em permanente mutação, motivo pelo qual os seres humanos não está ainda imune. Brincadeira, uma coisa dessa, Samuel? Olha que coisa interessante, né? Você tem aí grandes pandemias que se alastrou pelo mundo inteiro, mas não matou tanta gente. E você tem aí como a gripe espanhola que se espalhou para muitos países, mas matou muita gente, né? Então, nós temos gripes e vírus aí e bactérias que se espalham por todo o mundo, mas não matam tantas pessoas, e nós temos aí algumas pandemias que se espalham por muitos lugares, mas é mortal, é pegar e praticamente 70%, 80% de chance de morrer, né? Então, outra coisa interessante também aí é sobre esse detalhe, né? O vírus está em permanente mutação, é brincadeira? Então, enquanto se os laboratórios pelo mundo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, luta para conseguir fechar uma vacina para a gripe espanhola desde 1918, então sofria mutações esse vírus, né? Então, para você ter uma ideia, tem lugar que dependendo se frio, se calor, até pela própria humanidade individual que cada ser humano tem no seu corpo, algumas questões diferenciadas que é um grande mistério de Deus, como também cada um ser humano tem a sua própria digital, cada um ser humano também tem o seu próprio sistema imunológico, né? E ela pode sofrer mutações e é complicado isso daí, tá? Também nós temos aí a tal da enfermidade chamada tifo, né? Que também aconteceu em 1918 até 1922, né? Matou cerca de 3 milhões de pessoas, local, Europa Oriental e Rússia, acabou com a Rússia, né? Matou muita gente na Rússia. Infecção, bactéria do gênero Rickettsia, pulga de rato ou coçar a picada da pulga de rato na pele. Brincadeira? Então ali uma pulga te picava, como acontece hoje com alguns mosquitos, e você, me picou aqui, aí coça e passa a mão, e mal as pessoas sabiam que ao coçar estava misturando a fezes da pulga contaminada através dos poros da pele, jogando para dentro na corrente sanguínea, e ali a pessoa já estava infectada com a tifo ou tifoide, como alguém também diz, né? Outra questão é a mortandade, né? Há tratamento com antibióticos, né? Então, há tratamentos com antibiótico aí. Uma outra velha conhecida aí é a febre amarela, né? Pelo ano de 1960, 1962, foram 30 mil mortos só na Etiópia, tá? Em 2 anos, matou aí 30 mil pessoas. Então, novamente eu repito, não é só o fato da pandemia se espalhar, pegar em 2, 3 continentes ou mais, é o fato de algumas pandemias ser mortal. São algumas doenças que chegam e quem pega, de fato, morre, ou 70%, 65%, 70%, 75% é que a pessoa vai, de fato, morrer, porque, de fato, a doença é muito terrível, tá? Nós temos, então, aí a febre amarela, tá? Um local de onde ela veio é um tal de vírus flavivírus, né? E olha que coisa interessante, tem 2 versões deste vírus, Samuel. Uma versão
urbana e uma versão silvestre. Então é brincadeira. Então a febre amarela, quando ela tem um surto e ela se torna epidemia, pandemia em algum lugar, na cidade o vírus se comporta de uma maneira, na floresta o vírus se comporta de outra maneira, ou seja, é só o sangue de Jesus para ter poder. Não é verdade, pregadores e pregadoras? Local. Alguns dizem que a febre amarela teria saído da África e também das Américas, tá? Infecção, mosquito contaminado, tá? Mortandade, vacina de 10 em 10 anos, ok? Então, a infecção vinha através desse vírus por picada de mosquito, tá? E a mortandade, de um tempo para cá, então, alguém toma uma vacina com 1 ano e novamente repete com 10 anos. Há alguns casos que alguém toma de 10 em 10 anos, ok? Febre amarela. Então, estamos terminando aqui, pessoal, essa parte. Peço paciência a vocês. Nós temos também aqui o sarampo, né? O sarampo, ó, desde o ano de 860 da nossa época, depois de Cristo, um médico árabe foi contaminado na Europa. E o primeiro caso de sarampo na história viria de um médico árabe que foi contaminado na Europa. Para vocês terem uma ideia como é que sarampo foi terrível, 6 milhões de pessoas por ano morreram de sarampo. 6 milhões de pessoas por ano morreram de sarampo até o ano 1963, quando uma vacina foi fabricada. É brincadeira? Infecção é um tal de um vírus, morbiluvírus, né? Como? Através das salivas do doente contaminado, né? Mortandade, principais causas, as mortes infantis até 1963 no mundo. Então morreu milhares e milhares de crianças com sarampo, quando até 1963, 62 não havia uma vacina eficaz, depois passou a existir, tá? Então a questão aí da mortandade também, alguém toma 2 vacinas de sarampo, né? Com 9 meses de idade de nascimento se toma a primeira e depois com 15 meses, 1 ano e 3 meses de vida, se toma uma outra injeção aí, repete essa injeção nessa criança aí, ok? Temos também a terrível malária. Malária, o ano é 1880, onde descobriu, tá? E começou a matar a partir de 1880. Mortos pela malária, 3 milhões de mortos por ano desde 1980 para cá. Então a malária matou 3 milhões de mortos por ano desde 1980 para cá. Ela foi descoberta em 1880, ok? E desde já começou a matar. Local, ela teria vindo da África Equatorial, tá? Infecção, mosquito contaminado com a malária, picada de mosquito, né? Picada de mosquito. Então, o que acontece? O mosquito picou alguém que tinha malária, aí vai em outra pessoa e pica essa outra pessoa. E misteriosamente passa o vírus, essa infecção do vírus de alguém que tem malária, passa para outro através da picada do mosquito, né? Só Deus para ter misericórdia, né? Mortandade, não existe vacina eficiente, tá certo? Para a malária. A medicina ainda está correndo atrás disso, está sendo ainda um grande desafio, ok? Estamos aqui, penúltimo, nós temos também aqui, Samuel, o HIV, chamado também de AIDS, né? Descoberto no ano de 1981, de 1981 para cá são 22 milhões de mortos, foi descoberto nos Estados Unidos
A infecção é pelo sangue, através da relação sexual, através de transfusão de sangue, através da mãe amamentar o filho com leite, através de relações sexuais sem camisinha e tudo que tem a ver com a questão de sangue, tá? Ó, mortandade, não há uma cura, né, para o HIV, a AIDS, né? O que tem é coquetéis de remédio, né? Para vocês terem uma ideia, se tornou até algo muito polêmico, porque em 1981, quando a AIDS foi descoberta nos Estados Unidos, o HIV, ele foi falado por muitos pastores renomados e pregadores ali dos Estados Unidos, que teria sido uma espécie de punição de Deus contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele já foi um país extremamente cristão e missionário. Para vocês terem uma ideia, os suecos Daniel Berg e Gunnar Vinig saíram da Suécia, passaram por Los Angeles, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, para depois vir para cá, Belém do Pará, e hoje temos aí a Assembleia de Deus. Outros missionários, como também missionários batistas, missionários presbiterianos, missionários metodistas e de muitas outras igrejas também, foram fundadas através de missionários americanos. Então, com o evento da Woodstock, e com a frase sexo, droga e rock and roll nos Estados Unidos, o movimento hippie, o movimento de liberação sexual e outro, pessoas indo para as praças dos Estados Unidos, ficando nu, usando drogas ali nas praças, desafiando mesmo, né, com aquele conceito de que Deus tinha morrido, e toda essa questão que passou nos Estados Unidos, se passou um momento muito difícil nos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos é um país muito rico, poderoso, né, mas é um país que precisa de um reavivamento. Os Estados Unidos é um país que precisa que a chama do Pentecoste de Atos 2 reacenda, né, os Estados Unidos da América. E alguns pastores famosos disseram frases que a AIDS teria sido uma vingança de Deus contra uma juventude rebelde, né? Naquela época, 1981. Sabemos que essa doença tem contaminado mesmo milhares e milhares de pessoas. As últimas pesquisas estavam falando sobre 7 mil jovens no mundo que são infectados com o HIV positivo, e a África sofre muito com o HIV. Não é brincadeira, né? Que Deus tenha misericórdia dos africanos, dos americanos e de nós brasileiros, tá? Finalmente, queridos, para a gente começar de fato a ministrar a palavra, com o tema Como sairei desta quarentena, nós temos aí, Samuel, a Covid-19, né? Chamado também de novo coronavírus. E por que novo coronavírus, Samuel? Porque também existiram os velhos coronas, né? Para vocês terem uma ideia, esse novo coronavírus, ou Covid-19, é o 7º da família dos coronas. Então já teve o primeiro, né? Já teve o segundo, quer dizer, já teve um irmão mais velho, um segundo irmão mais velho, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, e nós estamos no 7º coronavírus. Nós estamos no 7º da família dos coronas, né? Então imagina, né? Que família interessante essa dos coronas, né, irmão? Cada um que manifesta leva um bocado pro buraco, né? Pro caixão, só o sangue de Jesus, né? E esse 7 aí também é algo interessante aí, tá bom? Vamos lá, ó. Como é que surgiu o novo coronavírus, né? Então, nós temos aí 1º de dezembro de 2019, nós temos na cidade de Wuhan, na China, surgiu de um mercado de frutos do mar, onde eles consomem ali alimentos, né? Começou a morrer ali funcionários desse mercado e se espalhou pela China. Alguns países
acusam aí a China de ter escondido do mundo pelo menos 30 dias esse novo coronavírus, o Covid-19, né? E talvez seja por isso, porque na defesa que faz essas pessoas que acreditam que a China escondeu 30 dias o vírus do mundo, eles dizem que pela China ser um lugar de muito comércio, pessoas do mundo inteiro estavam lá entre setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ali, né, desse ano agora, para comprar, para poder, grandes empresários e tal. Então, alguns acusam que a China teria escondido aí esse vírus aí, tá? Então, veio lá de Wuhan, na China, e eles aí têm falado que é um vírus que sofreu mutação, né, de cobras e morcegos, e também agora tem fortalecido a questão de um tal de pangolins. Esses dias eu estava até na casa de um presbítero aqui e estava brincando com ele sobre isso, né, os pangolins, né? Mas há alguns que dizem que esse vírus foi batizado, esse vírus teria nascido de laboratório, né? E um outro vídeo eu comento aí sobre a minha opinião sobre o coronavírus, minha opinião particular. Eu acredito que esse coronavírus ele é um tripé, né? E um dia nós vamos estar passando para os irmãos nossa opinião, tá? Então vamos lá, ó. Tem sido alvo de muitas controvérsias, mas a mortandade, né? Vamos lá, ó. Salvo engano, vamos dizer assim, o que nós temos visto é que a população idosa acima de 60 anos, ou pessoas com doenças crônicas, chamadas de doenças incuráveis, como hipertensão, tratamento de câncer, ou diabéticos e outros, tem sido o grande alvo desse Covid-19. Nós temos visto pessoas aí até com menos de 60 anos falecendo, mas segundo alega alguns, essas pessoas elas têm algum tipo de enfermidade dentro de si, alguma doença crônica dentro de si. Muitas delas nem sabem que tem, e que pelo Covid-19 ele atacar a laringe, a faringe, o sistema respiratório, né, cardiovascular também, e outros, né? Hoje há muitas informações, muitos pensamentos sobre muitas coisas, né? Eu não sou um especialista no assunto, mas a falta de pulmões bom para uma respiração, então leva as pessoas a falecerem por insuficiência respiratória. Deixando aí, pessoal, uma crítica, tá? Uma crítica construtiva, dizendo que se os políticos eles tivessem construídos, ou pelo menos construir hospital, eu sei que o hospital é uma coisa que é complicadinha, tem que construir, licitação, muita coisa, mas se os hospitais pelo menos tivessem ampliado um pouco mais no sentido de novos leitos, as pessoas que tivessem pegado o coronavírus e tivessem um leito para se deitar e um aparelho respiratório para ajudar esse aparelho a trabalhar pelo pulmão enquanto a pessoa está ali sendo medicada, o número de mortes seria muito menos. Então também é complicado isso, porque você tem uma doença que ela não é mortal no sentido que todo mundo pega ela e morre, porque o sistema imunológico, como eu disse aqui, da digital é um mistério. Tem gente que vai pegar esse Covid-19, vai passar por tosse, outros vai sentir uma falta de ar, outros vão ser levados à UTI, e muitos dos mais velhos, infelizmente, estão morrendo. Mas não estão morrendo em si por causa da Covid-19. Estão morrendo porque não há leitos e não há aparelho respiratório suficiente para poder atender toda a população. Isso sem dizer dos testes, o teste rápido, que em 1-2 horas a pessoa fica sabendo se tem ou não a Covid-19. Então, é uma coisa, pessoal, complicada. E outra questão é, o que nós sabemos até agora da Covid-19 é que ela teria chegado em mais de 180 países no mundo, 180 países,
Alguns países não dizem que tem lá alguém infectado, né, como na Coreia do Norte e outros lugares, países ditatoriais, tá? O que nós sabemos da Covid-19 é que ela chegou nos 5 continentes, só não na Antártida, por ser extremamente gelado, não tem caso lá. Não foi reportado para a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tá? E nós temos mais de 3 milhões de pessoas no mundo infectadas, mais de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil pessoas recuperadas. Que é uma coisa, Samuel, que também precisa ser falado. Porque o que foi implantado na cabeça em si do brasileiro, pelas grandes mídias, é que se alguém pegasse a Covid hoje, com 1, 2, 3, 4 dias já morria. Então a Covid, ela é um vírus terrível, mas ela não é um vírus mortal, como eu acabei de falar aqui de outros vírus, que 60% de quem pega eles morrem, tá? Então, dependendo do sistema imunológico da pessoa, dependendo de como a pessoa é por dentro, sadia ou não, pode levar a um quadro de tosse seca, coriza ou até óbito, né? Então isso é uma coisa meio complexa. Então, mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas, 1 milhão e 200 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. E nós temos aí, até esses dias, 233 milhões, alguém tem falado aí 250 mil, perdão, 233 a 250 mil pessoas teria morrido, e infelizmente o nosso querido e amado Brasil já passa aí de 6, quase 7 ou um pouco mais de mortos. Infelizmente, eu deixo aqui os meus pêsames para toda a família, toda a pessoa que infelizmente teve na sua família um senhor, uma senhora que infelizmente pegou o Covid-19 e acabou falecendo. Que Deus conforte o coração da família, tá? Outra questão aí, pessoal, também essa grande questão, Samuel, daqui a pouco eu entro aqui, irmãos, tenha paciência, tá? É a questão também de quarentena. Isso se tornou no Brasil uma coisa complicada, Samuel. Quase que algo assim enjoativo. Por quê? Porque, pessoal, se a gente estivesse em um país onde, infelizmente, a política, embora em todo lugar a política, né, até dentro de casa, como se fala com a esposa, com o filho, não tem como fugir, tem algum tipo de política, né? Só que tem a política e tem a politicagem. E o problema não é a boa política, a política que é discutida, que é falada, que é revista, que é repensada, que alguém cede aqui, para outro ceder ali, para um bem comum, para algo maior do que o fulano, o beltano ou aquela instituição, né? O problema é quando a política ela se torna uma politicagem, no sentido de pessoas estarem cada um observando sobre a sua ótica um mesmo acontecimento e muitos tirando proveito por muitas questões, né? Então, por exemplo, olha pessoal, dia 3 de fevereiro foi falado aí na grande mídia que era um vírus. O infectologista foi lá e disse que porque o Brasil estava no calor, o vírus não ia ter tudo isso, a turma dançou, pulou o carnaval e tal. Cada um tem a sua liberdade de fazer o que bem acha da sua vida, sabendo que no final haverá uma prestação de conta para com Deus e não com o homem ou com a igreja, ou o que seja. Então, mas ó pessoal, a coisa é séria. A coisa é séria e nós vamos agora para uma quarentena. Mas nós vamos para uma quarentena todo o Brasil, todos os estados, todas as regiões, todos os municípios, e nós vamos aqui higienizar trem, metrô, nós vamos aqui realmente fazer algo assim que vai parar o país, mas é pelo bem comum de todos, tá? O que aconteceu, pessoal? Aconteceu que, infelizmente, não foi bem isso que foi feito, né? Sem uma articulação
governo e Estado, enquanto o presidente pensava em fazer algo, o ministro estava pensando em fazer outra, e os governadores, sobretudo do Rio de Janeiro e de São Paulo, estavam pensando em fazer em outras coisas. E eu não estou aqui, de forma nenhuma, pessoal, defendendo algumas falas do presidente. Não, nada disso. O que eu estou dizendo é que deveria haver um consenso em nome da população, sobretudo os mais carentes, né? E se ter essa ajuda do auxílio emergencial durante 3 meses e todos guardar a quarentena. Mas aí o que acontece? Acontece que a população começa a perceber o seguinte, ó, estamos em 2020, 2022 tem eleições. Olha, o fulano de lá pensa em entrar, Beltrano de cá também pensa em entrar. Olha, quem está no poder está tentando fazer aí algumas manobras para que algumas coisas, algumas questões não aconteçam. Então são tantas coisas que hoje a quarentena se tornou algo assim muito complexo. Muito complexo. Muito complexo mesmo. E aí você tem ainda o presidente da Câmara aprovando em tempo recorde, usando a dificuldade da Covid, para aprovar um plano de bilhões e bilhões de reais para estados e municípios, embora cada município e estado precisa sim de uma ajuda do governo federal, ou até ser revista esse valor que os municípios e os governadores devem para o Brasil, para o país, né? Para a União. Mas isso poderia ser feito de maneira assim mais tranquila. Então o que aconteceu? Se aprova um super pacote, sai daquilo que o ministro tem em mente, tá? Lembrando, pessoal, que o Brasil antes da Covid-19 estava uma turbulência terrível na questão política, politicagem, troca de farpas, acusações, com prova, sem prova, muito mais sem prova do que com prova. Mas na questão da economia, estava indo até tranquilo. Então, essa Covid-19, ela veio assim para fazer um reboliço no Brasil e no mundo, tá? E desestabilizou o governo, ministros foram mandados embora. Agora, recentemente, um outro ministro também que gozava de um grande prestígio no Brasil e goza ainda de um grande prestígio por parte agora de um número menor, mas de muitas pessoas, também saiu. Então o que acontece, pessoal? Virou uma situação difícil e virou uma questão complicada porque virou uma questão política, né? E aí alguém diz que alguns querem segurar até o dia 8, 10, 12 de maio, porque essa parte financeira viria para municípios e estados. Nós temos aí nós temos um extremo, tá? Nós temos um extremo hoje aí na política. Nós temos de um lado, Samuel, aqueles que são a favor do governo e que parece que eles não conseguem enxergar algumas questões. Eles defendem o presidente e, sobretudo, até o próprio povo cristão, né, defende de uma maneira que não consegue perceber que há sim algumas coisas começando a ficar estranha, que há algumas coisas que precisam ali parar, pensar, esperar, analisar. Claro, tirando tudo aquilo que é politicagem, eu sei, ou devo imaginar o que o governo passa de pressão por dia, eu devo imaginar o que é inveja, perseguição, calúnia. Eu sei que não é brincadeira, mas há algumas questões, né? Há algumas perguntas, e algumas perguntas assim não, como é que eu posso colocar? Algumas perguntas que não desmerecem o presidente, mas algumas perguntas que estão no ar, né? Como, por exemplo, a questão do Queiroz, né? A questão das fake news, né?
a questão daquele rapaz miliciano que morreu na Bahia, por policiais que vieram do Rio de Janeiro. Então há algumas questões a serem pensadas, repensadas, analisadas, sobretudo até o ponto cristão, do presidente em uma solenidade dizer, olha, eu aceito Cristo como meu Salvador, e depois ele dizer, não, eu sou de tal religião. Aqui eu sou cristão, tá? Aí depois de uma outra questão, olha, eu sou católico. E não teria problema nenhum se o presidente fosse católico, não teria problema nenhum se ele fosse cristão, não teria problema nenhum se ele fosse espírita, se ele fosse xexeinoê, se ele fosse um bandista, não teria problema nenhum. O ser humano, decisões decide destino, decisões decide destinos. Cada um pode escolher o que pensa sobre filosofia, sobre religião, sobre política, e também o direito de se expressar é garantido e constituído por lei. A questão é que quando alguém diz ser algo num palanque, porque tem um grupo ali, e de repente possa dizer em outro palanque, para poder tentar agradar gregos e troianos. E aí eu faço uma reflexão e uma crítica construtiva, que eu acho que a igreja deveria sim orar, jejuar, profetizar, dar apoio para as coisas que estão dando certo. Não podemos negar, 1 ano e 4 para 1 ano e 5 meses sem um escândalo, com provas por parte do governo, alguém do lado dele, ok? Não podemos negar isso, né? Não podemos negar a luta do secretário da Educação para tentar de alguma maneira desaparelhar o Estado, e principalmente a questão do MEC, a questão das faculdades, dos reitores, do primeiro escalão da educação do Brasil, né? Há muitas coisas boas sendo feitas. Então nós temos um exagero daqueles que amam tanto e que tem sido até sendo apelidado de bolsomínio, ou agora gado e outras coisas. E nós temos aí um outro extremo, né? E o outro extremo é desvalorizar, desfavorecer, tentar através de calúnia, de mentira, de um processo de impeachment forçado, que ainda não tem, segundo alguns juristas, provas consubstanciais, né? Provas robustas, né? Provas ali substancial que realmente tem como levar à frente um pedido de impeachment, né? Pedido de impeachment porque saiu e cumprimentou alguém, pedido de impeachment porque expressou o que acha, o que pensa. Eu acho que o impeachment está um pouco acima de algumas questões que o presidente tem feito ou falado, embora de muitas eu particularmente discordo, como também muitos discordam de alguma opinião que eu possa ter, inclusive essas que estou acabando de passar. Talvez alguém vai dizer que esses dados aqui de 10 dias de pesquisa nem certo não estão, vai se fazer o quê? Mas então, pessoal, os extremos é complicado. E o Brasil, infelizmente, está indo para esse extremo. Um grupo que adorava alguém e um grupo que está adorando esse outro alguém. E isso é complicado, né? Isso é complicado. Então, pessoal, aqui está, né, esse primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos estar gravando aí, tá? Depois de alguns dias de muito estudo aí da metafísica, nós vamos estar aí, como sairei desta quarentena, tá? Esse é o primeiro vídeo. Pessoal, só 2 detalhes. Um detalhe é, uma doença só pode ser considerada uma pandemia se essa doença se espalhar pelo mundo e for contagiosa. Alguns chegam a dizer que teria que alcançar 3 continentes para uma epidemia se tornar uma pandemia, tá? Só aqui, corrigindo, do grego pandemia, pan, tudo ou todos, e demia, demos, povo ou povos. Então seria algo como
todo o povo, todos os povos, ok? Então, está aí esta primeira parte do vídeo aí, falando sobre as grandes epidemias causadas pelo mundo. Querido, que Deus vos abençoe e você aí não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí, tá? Que Deus os abençoe e nós teremos aí muitos vídeos neste mês de maio para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Pai, eu oro pelo Brasil, eu oro pelos políticos de todos os partidos, para que o Senhor venha trabalhar na vida deles, na mente, na alma, no coração, no espírito, para que eles venham, Pai, num grande projeto, ó Deus, sobre o bem comum da população, sobretudo os mais carentes, os menos afortunados, ó Deus. Senhor, eu abençoo este irmão que vai ouvir essa mensagem, esta palavra, essa explicação das grandes pandemias no mundo. Estaremos fazendo um segundo e um terceiro vídeo sobre como sairei desta quarentena. Senhor, abençoe a mim, abençoe a minha esposa missionária Márcia, abençoe meu filho Samuel, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Dá paz do Senhor para os irmãos aí, Samuel. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe aí, queridos, na paz. Shalom, paz.